Na aula exponencial dessa semana, você vai entender como conquistar mais seguidores para o seu Instagram. Eu quero que a partir de agora você entenda que você tem que pegar um papel e uma caneta na mão para colocar essa oportunidade em ação, tá? Já vou colocar aqui para vocês o nosso esqueminha para a gente ir bem direto ao ponto. Afinal, né? Aqui no Brasil ainda é de manhã. Então o pessoal tá ainda acordando, quem não é do Brasil aí, boa tarde, né? Já tá mais tarde, mas aqui no Brasil ainda é de manhã, então a gente começa aqui de uma maneira bem objetiva. Deixa eu só arrumar aqui o meu o negocinho aqui da aula para poder gravar certinho. Marcar aqui, pronto. Agora sim, agora eu faço a gravação certinha. Vamos lá. Ângela, essa aula é dedicada a você, porque você que me passou o tema. Então, você que, assim como a Ângela, gostaria de ver algum tema aqui na nossa aula exponencial, é só você me enviar lá no Instagram, que eu vou levar muito em conta a sua sugestão, assim como eu levei em conta a sugestão da Ângela, que ela falou ontem na live, e hoje cá estou entregando este conteúdo para vocês. Então, vamos lá, galera. Vamos entender aqui como é que você vai sair dessa aula sabendo o que fazer para conquistar mais seguidores. Vocês vão ter clareza em relação a isso, entendendo a lógica do tempo no Instagram e com conhecimento sobre o algoritmo. Essas são minhas três promessas aqui dessa aula. Toda aula exponencial eu começo falando sobre as três promessas da aula. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham clareza para onde a gente está indo. E essa parte é muito importante. Tudo que vocês fizerem na vida de vocês, entendam qual que é o objetivo final, para onde que você está indo. Quais são os seus planos para aquilo, né? Você tem que aproveitar o caminho, tem que aproveitar o trajeto, mas é muito importante que você entenda para onde você está indo, tá? Não adianta você querer algo por querer, né? E não entender o porquê você quer aquilo. Porque se você não entende o porquê você quer aquilo, você nem consegue ter motivação suficiente para conquistar aquilo que você deseja. Não adianta simplesmente querer, né? Já chegou muita gente para mim no Instagram e falou: "Nossa, eu quero muito mais seguidores". Aí eu pergunto para a pessoa: "Mas para que que você quer seguidor?". "Ah, não sei". "Ah, eu quero, depois uma marca pode notar o meu perfil e eu posso fazer propaganda para essa marca". Mas marca do que você quer alcançar? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu público? O que que você vende? Qual que é a sua mensagem? É muito importante que a gente entenda para onde a gente está indo, porque se a gente entra no Uber, num táxi, e ele é Taxify, né? Tem Taxify aí em Portugal ainda? A última vez que eu fui para Portugal, eu usei muito Taxify. Mas enfim, é, quando você entra num veículo e não sabe para onde você está indo, as pessoas vão te levar para lugar nenhum, ou não vão simplesmente te levar, né? Tem sim. É, Taxify. Eu lembro que tinha Taxify foi em Lisboa e Porto. É, os dois, Lisboa e Porto, eu usei os dois. Então, já comece entendendo por que que eu coloco a intenção dessa aula, como é que você vai sair dessa aula. E eu sei que muitos de vocês já ouviram a frase: seguidor não paga boleto, né? Quem aqui já ouviu isso? Mas a gente tem que ter muito cuidado. Será mesmo que seguidor não paga boleto? Porque tem pessoas aí com milhares de seguidores e ganhando muito dinheiro. Por que será? Será que seguidor não paga boleto? O que que você acha? Te convido agora para uma reflexão mesmo, né? A gente tem que ter muito cuidado. Porque quanto mais pessoas prestam atenção em quem você é, a ponto de te seguir, então quanto mais pessoas prestam atenção no que você está dizendo e pensam assim, nossa, é interessante isso daqui me interessa, esse assunto me interessa. Deixa eu começar a seguir essa pessoa que eu não conhecia. Quanto mais pessoas têm esse pensamento, melhor para você. Desde que seu conteúdo tenha a ver com aquilo que você quer vender. Então, toma muito cuidado aqui. E eu preciso explicar isso para vocês, essa lógica antes de tudo, porque é o seguinte:
Não adianta você simplesmente criar um conteúdo que vai te trazer muitos seguidores. Por isso que nunca é ganhar seguidores, é conquistar novos seguidores. Porque a gente conquista seguidores de acordo com o que a gente definiu como nossa intenção. Não adianta você querer pegar qualquer seguidor, porque isso não faz sentido. Já chegaram pessoas no meu perfil falando, Pepe, me ajuda. Eu tenho aqui 300 mil seguidores. Olha o meu perfil. Aí eu pergunto, mas quanto que seu perfil tá te gerando de renda, de dinheiro? A pessoa fica pensativa e não é nada, tá? 300, 400, 500 mil seguidores sem dinheiro nenhum. Porque não tem intencionalidade neste conteúdo, não adianta nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É bom você viralizar, para o público certo é maravilhoso. Para o público certo, para o público que compra de você, é só você seguir a lógica. Quanto mais pessoas estão vendo aquilo, mais pessoas têm a probabilidade de comprar aquilo. E aí, quando eu falo comprar, é aquilo que a gente está vendendo. O que que você vende? Qual é o seu produto? Qual é o seu serviço? Qual que é a sua mensagem? O que você vende? Porque o tempo todo a gente está vendendo. E o Instagram ele é mágico, eu falei disso ontem na live, né? Hoje talvez eu abra uma live surpresa meio-dia. Não é tão surpresa assim, porque quem tá aqui já vai saber. Mas enfim, o que que acontece? Quanto mais pessoas estiverem interessadas naquele assunto, são mais pessoas que estão com um nível de consciência maior para comprar de você. Agora, já aconteceu, por exemplo, de uma aluna minha, né? Ela foi no Instagram do marido dela. O marido dela, ele vendia a questão de reflorestamento. Então, é muito nichado. E nem era no Brasil também, era na Irlanda, se eu não me engano. E aí, no perfil do marido dela, né? Ela colocou um vídeo dela e do cachorrinho, dela, o bebezinho, a criança, e o cachorrinho dela, que era um Golden. Golden é aquele cachorro amarelo maravilhoso, super fofo, o cachorro de propaganda de margarina. Ela, a criança, se divertindo num vídeo curto, viralizou. Ele ganhou, tipo, 10 mil seguidores. E aí? E aí tem que refazer o Instagram. Porque nesse caso ela queimou o Instagram do marido dela. Ainda bem que tinha poucos seguidores, então tá tudo bem. Porque ela atraiu 10 mil seguidores que estavam interessados em bebezinhos e cachorrinhos e cenas fofas, mas não eram 10 mil seguidores que estavam interessados em reflorestamento. Então não adianta nada você atrair seguidores para o seu perfil se esses seguidores não estiverem condizentes com aquilo que você vende. Tá? Isso é o primeiro passo. Eu não posso nem começar essa aula se eu não deixar isso muito claro na cabeça de vocês. Então, toma muito cuidado com o seu conteúdo viral. Falando sobre viralização, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui que eu não coloquei. O que que é? O que é viralizar? Depende muito, tá, gente? A viralização, ela é apenas furar a sua bolha. Se você está acostumado a ter 100 views e de repente você tem 1.000 views, pronto. Seu conteúdo furou a sua bolha. Se você está acostumado a ter 1.000 views e tem 10 mil views, furou a sua bolha. Se está acostumado a ter 1.000 views e tem 1 milhão de views, também furou a sua bolha. Não precisa ser necessariamente um conteúdo de 1 milhão de visualizações. Inclusive, o que eu recomendo para que vocês tenham muito mais consistência é que você que tem 100 visualizações comece a se esforçar para conseguir 200, e depois 300, e depois 500, e depois 1.000. Porque pensa comigo, se você tem 100 visualizações todos os dias, no final, e você posta um vídeo por dia, no final da semana, você chegou em 500 pessoas. Se no final da semana você chegou em 500 pessoas e você não conversou com pelo menos 50 pessoas dessas 500
Na sua semana, o que significa 10 por dia, eu tô colocando uma semana de 5 dias aqui, tá, gente? Tô dando uma folga no final de semana para vocês, tá? Então, assim, se você tem 100 visualizações por dia e você chega em 5 dias em 500 pessoas e você não conversou com pelo menos 50 dessas pessoas, que significa 10 por dia, tem algo muito errado na sua estratégia. Está focado muito em ter 500 mil visualizações, mas você ainda não conseguiu converter nem 50 pessoas, tá? E dessas 50 conversas que você vai ter, eu me arrisco a dizer que 15 pessoas vão te responder e dessas 15, 3 ou 4 vão comprar de você. Pega essa média, tá? Então, assim, não é uma coisa. Eu já deixo muito claro, né? Que o digital a gente trabalha assim em cima de números e dados. Então, sim, é muito importante ter seguidores. É muito importante atrair pessoas para o seu perfil. É muito importante que o seu conteúdo seja direcionado para as pessoas corretas. E por isso que eu vou mostrar aqui como é que você faz isso, né? Aqui, ó, uma estratégia validada para vocês poderem começar a fazer isso desde já. Mas é muito importante que você entenda com quem você quer falar. E isso vai muito de acordo com a oferta que você está fazendo, tá? Presta muita atenção na sua oferta. Eu tenho consultoria somente de criação de oferta. A minha consultoria somente de criação de oferta, é que você entra lá comigo, fica uma hora criando a sua oferta, você sai com o seu produto pronto, com a sua oferta validada ali, né? Então, para já colocar para bem, os meus vídeos têm 200, 300, mas são pessoas que não me seguem e não interagem. Como falar com essas pessoas se eu não sei quem são? Olha, a Ângela perguntou um negócio legal. Vou ler mais claro aqui, porque eu não sei se fica salva a pergunta, ó. Os meus vídeos têm 200, 300 visualizações, mas não são pessoas que não me seguem e nem interagem. Não são pessoas que te seguem, é isso. E nem interagem. Como falar com essas pessoas que nem sei quem são? Exatamente, né, Ângela? Primeiro você tem que entender quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é o público que você quer atrair? Sabendo quem é o público que você quer atrair, dependendo do que você oferece, eu vou dar um exemplo aqui. O que que eu ofereço para as pessoas? Qual é o público que eu quero atrair? O público que quer crescer no Instagram. E eu falo crescer, não estou falando de seguidores, tá? Crescer de seguidor é uma consequência que acontece diariamente, mas até de ontem para hoje eu ganhei bastante seguidor, né, com uma postagem, mas não é a minha intenção nesse momento não é seguidor. A minha intenção é levar mais pessoas para Masterclass, tá? Que é dia 16. Aliás, quem tá aqui e não se inscreveu na Masterclass dia 16 vai se inscrever. Mas voltando aqui à pergunta da Ângela. Vamos supor, né? Eu tenho aqui o meu Instagram. O meu Instagram, eu já sei o que eu vendo nele. Eu vendo cursos para quem quer aprender a criar conteúdo e lucrar no Instagram. Eu vendo mentorias, que aí é um serviço, o curso é um produto, a mentoria é um serviço, para quem quer aprender a criar conteúdo, lucrar e criar um negócio a partir do seu Instagram, porque na mentoria eu fico muito do ladinho da pessoa, então a gente acaba criando várias coisinhas novas. E eu vendo consultorias para quem quer criar apenas produtos. Então, basicamente, são dois serviços e um produto que eu tenho, né? Ok. Sabendo disso, eu já vou mapear meu público-alvo. Eu já sei quem quer isso, né? Quem quer isso são as pessoas, são profissionais que precisam do Instagram para lucrar mais, assim como você que está aqui nessa aula me assistindo. Então, você que está aqui nessa aula me assistindo é o meu público-alvo. Sabendo quem é o meu público-alvo, eu sei o que o meu público-alvo quer de mim, né? Então, o que que você quer de mim? Você quer uma ajuda para o seu Instagram? Você quer que eu te responda suas perguntas sobre Instagram? Você quer uma análise de perfil gratuita? Você quer uma aula gratuita comigo? Então, eu vou lá e eu ofereço isso para as pessoas. Mas para quem eu ofereço? Para quem interagiu, né? Então, você pode olhar várias vezes nos meus stories, eu ofereço alguma coisa, tem uma caixinha de pergunta, tem uma interação. Eu ofereço alguma coisa, tem uma enquete. Você gostaria? Você não gostaria? A pessoa fala que sim, eu vou lá na DM dela, na mensagem, tá?
E aí eu falo, oi, fulano, tudo bem? Você respondeu a enquete e você me falou que você gostaria disso, disso, disso. Eu vou lá, entrego o que eu prometi entregar gratuitamente para a pessoa e isso já me abre o caminho para uma interação, tá? Então, nos Reels, você pode também incentivar uma interação para que, não estou falando as 200 pessoas consigam, as 200 pessoas vão interagir, realmente não vão. Mas você tem que entender o que vai fazer essa pessoa engajar com você. Qual é a moeda de troca em relação ao que você oferece, tá? Inclusive, vou fazer uma narrativa sobre isso e aí eu vou ajudar mais ainda vocês, tá? Então, eu quero que vocês entendam agora o que que é o conteúdo contra o criador de conteúdo. Não seria bem contra, né? Mas é um paralelo entre o conteúdo e o criador de conteúdo. E aí eu quero que vocês entendam uma historinha aqui, que é o seguinte: a lógica que o TikTok trouxe para o Brasil, porque o Instagram, ele era uma plataforma muito focada no criador de conteúdo e não no conteúdo em si. E aí, o que que acontece? O TikTok chegou e ele focou no conteúdo e não no criador de conteúdo. Então, eu não sei se você tem TikTok ou não. Não precisa ter para entender essa lógica, tá? Mas você vai ver isso acontecendo cada vez mais no Instagram. Inclusive, a próxima atualização do Instagram, vocês sabem qual que é? Que eles já estão testando? É você abrir o aplicativo já naquela abinha de Reels. Quando você abre o aplicativo, você abre onde? No feed, né? No feed que você tem as pessoas. Assim que você abre, ó, o pessoal que eu sigo, né? Tem umas propagandas. Agora não, né? A próxima atualização que eles estão testando é você abrir o Instagram já nessa aba de Reels aqui, ó. Tá vendo? Justamente por quê? Porque ele está seguindo as diretrizes do TikTok, que é focar mais no conteúdo do que no criador. Por quê? Né? Só para vocês entenderem a diferença entre conteúdo e criador de conteúdo. Eu sou uma criadora de conteúdo, mas você não me segue por mim, você me segue por causa do meu conteúdo. Antigamente as pessoas seguiam as blogueiras e tal, por causa do criador de conteúdo. Então, não importa o que que ela vai postar. Um dia ela postava uma receita de peixe, peixe assado, no dia seguinte ela postava uma coisa fitness, no outro dia ela postava indo para uma viagem, no outro dia ela postava uma publicidade de um copo, no outro dia ela postava uma vara de pescar e assim ia, e ela podia postar o que ela quisesse, porque o foco era no criador de conteúdo. Então, o Instagram entregava mais para aquelas pessoas que seguiam aquele criador de conteúdo. Deu para entender? Então, não importa o que você postasse, o seu conteúdo ia ser entregue, independente do interesse da pessoa que está te seguindo ou não. O seu conteúdo ia ser entregue simplesmente porque aquela pessoa está te seguindo. Então, o seu conteúdo era entregue para os seus seguidores, independente do que você postar, independente do gosto, do interesse, independente de algoritmo, ele simplesmente era entregue. Agora não. Agora o algoritmo prioriza os interesses. Ou seja, você pode seguir alguém, um amigo seu lá do colégio há muito tempo, que é um amigo da faculdade, sei lá, de muito tempo atrás, você segue ele e ele fala o dia inteiro sobre histórias em quadrinhos. Mesmo você seguindo ele, mesmo que você seja seguidora dele, se você não se interessar pelo assunto história em quadrinhos, dificilmente o conteúdo vai aparecer para você, o conteúdo dele vai aparecer. Aí um dia ele vai postar uma foto com a família dele viajando para Portugal. E aí vai aparecer para você e você vai falar: "Caramba, fazia tempo que eu não via fulano aqui". É porque ele só postava um assunto que o algoritmo tinha identificado que você não tinha interesse. Ou seja, isso demonstra o quê? Que cada vez mais o número de seguidores vai ser irrelevante para a plataforma, porque a plataforma está entregando não com base nos seguidores, mas com base no interesse. Então, quanto mais você souber criar conteúdo focado no interesse da pessoa que compra de você, mais o Instagram vai entregar o seu conteúdo para um público qualificado. Simples. TikTok criou essa lógica. E por que que essa lógica foi criada? Porque quanto mais comunidades, melhor é a busca. Você concorda com uma coisa? É muito mais fácil
você vender para alguém que esteja buscando pelo seu serviço ou pelo seu produto. Não é mais fácil do que você ir atrás? É a mesma coisa, é a mesma coisa que eu chegar numa pessoa aleatória e falar: Oi, fulano, tudo bem? Eu ofereço aqui criação de conteúdo para Instagram. Você se interessa em entrar na minha mentoria? A pessoa vai falar: Não. Ou, no máximo, se eu fizer um discurso bom, ela vai falar: Deixa eu ver o que que é isso, vai. Agora, se eu tô aqui, quietinha, e aí chega o fulano e fala: Oi, tudo bem? Eu tô muito interessado na sua mentoria. A probabilidade de eu vender para essa pessoa é muito maior do que eu indo atrás da pessoa. Concorda com isso? Deu para entender essa lógica bem? Então, o que que acontece? O algoritmo ele é baseado na busca do seguidor ou do público, enfim, mesmo que não seja seu seguidor. Eu já vendi mentoria para uma pessoa que nem me seguia. Só que meu conteúdo é tão nichado, mas tão nichado que aparecia para essa pessoa sempre. Sempre. Aí um dia ela comentou, aí interagiu, falou comigo, e aí eu vendi a mentoria para ela, tá? Eu nem sei se ela me segue, para você ter uma ideia, tá? Então, assim, quanto mais comunidades, melhor é a busca. Porque a comunidade, ela se baseia na comum unidade, ou seja, nos interesses em comum entre aquelas pessoas. Fica muito mais fácil você vender para quem já tem interesse naquilo. Quanto mais pessoas estiverem buscando por aquilo que você está oferecendo, mais fácil fica de você vender. Então, na verdade, o algoritmo facilitou a nossa vida ao focar mais na criação de conteúdo do que no criador de conteúdo. Porque ele nichou os interesses e cada um vai para o seu quadrado, né? Agora, tem que saber criar conteúdo. Cada vez mais o conteúdo é importante, tá? Inclusive, até no tráfego pago, as ferramentas da Meta têm mudado e todos os interesses estão baseados no conteúdo que é criado, no criativo, né? Que a gente chama de criativo, quando vai para tráfego pago. Você não precisa saber linguagem de digital, tá? Saiba que o conteúdo é muito importante. Eu já dei o exemplo da advogada, né? Que ela fazia conteúdos com carros populares e ela queria atingir uma audiência high ticket. E eu falei pra ela, começa a dar exemplo com Porsche, com Mercedes. E aí ela começou a fazer isso e começou a atingir outra audiência. Mesmo que fosse apenas um exemplo, a gente tem que utilizar elementos que tenham a ver com o nosso público-alvo. Por isso que é tão importante a gente entender nosso público antes de começar a criar qualquer conteúdo. Entenda o seu público, tá? Quanto mais pertencimento, mais as pessoas vão se sentir acolhidas. Tem um livro chamado Tribos, do Seth Godin. Quem já ouviu falar desse livro ou já leu esse livro? Também tem um outro livro chamado Mastery. Eu tenho aqui o Mastery. O Mastery fala muito de nós, seres humanos, como seres primitivos. Porque a gente tem ainda a nossa cabeça, né? Nosso cérebro ainda é reptiliano. Então, a gente tem esses instintos primitivos. E uma das coisas que fazia com que o ser humano se sentisse seguro e acolhido era estar em uma comunidade, era estar em uma tribo, era pertencer a algo, tá? Pertencimento. Pertencimento, inclusive, é um gatilho mental poderosíssimo. Você que faz parte do ecossistema exponencial, vocês pertencem a um grupo de pessoas que estão na mesma vibração, na mesma frequência energética. E a partir do momento que você está na mesma frequência energética que várias pessoas ao seu redor, fica muito mais fácil, muito mais fácil. E isso é física quântica, tá? Fica muito mais fácil de você conseguir aquilo que você quer. Mas você tem que entrar nessa frequência junto comigo. Por isso que eu posto nos meus stories não somente sobre conteúdo de Instagram. Eu posto nos meus stories conteúdo motivacional. Eu posto histórias inspiradoras para que você entenda que é possível, sim. Eu posto indo para academia, eu posto de bom humor, eu posto lendo um livro, eu posto conteúdos que eu acho que são interessantes para minha audiência. Por quê? Porque tudo isso eleva a sua frequência energética. Tudo isso te deixa com mais entusiasmo. E o entusiasmo vem de dentro para fora, né? Que eu já falei para vocês a origem etimológica da palavra entusiasmo, né? Que vem de em Theos, né? Theos é Deus.
que vem como se fosse algo divino que tem dentro de você. Então, a partir do momento que eu te incentivo a viver a sua vida com entusiasmo diariamente, o que que eu estou fazendo? Eu estou só alinhando a frequência energética das pessoas que eu gostaria que estivessem perto de mim, das pessoas que pertencem a essa comunidade que eu crio todos os dias. Aliás, que eu co-crio todos os dias. Porque eu só co-crio essa comunidade porque você está aqui junto comigo. Então é isso que vocês têm que entender. O ser humano, ele gosta de pertencer a uma tribo. E para que isso aconteça, você não precisa criar uma comunidade desde já. Mas você precisa criar conteúdos que façam com que essa pessoa se veja, se identifique neste conteúdo. E assim ela vai querer te acompanhar. Dito isso, isso daqui foi só a introdução, tá? Uma bela de uma introdução. Imagina como é que são as aulas da minha mentoria. Sendo gratuito assim, imagina na minha mentoria, chama Fórmula Exponencial, Autoridade Lucrativa. Imagina na minha mentoria a qualidade das aulas. No gratuito é assim, imagina lá. Então agora a gente vai entender qual que é uma estratégia validada para você conquistar mais seguidores. Eu queria te dar essa expansão de consciência aqui do início da nossa aula, para que você não ache que é só conquistar seguidor, qualquer seguidor. Para que você não haja como a maioria das pessoas aí no digital, que simplesmente faz sem entender o porquê. E é por isso que eu dou aulas exponenciais toda semana. E é por isso que eu gosto de ter um tempo de qualidade com você, meu seguidor, minha seguidora, meu ser exponencial. Porque aqui eu não vou deixar você sair sem entender o porquê das coisas. Eu quero te dar o poder da decisão. E você só tem o poder da decisão se você entender o porquê das coisas ao nosso redor. Ou aqui dentro da gente, às vezes, né? Porque senão você simplesmente segue fórmulas prontas. E seguir fórmulas prontas é para pessoas que querem ser robôs. Seres humanos, seres exponenciais, seres que estão aqui junto comigo. Não. Você tem que entender o porquê, tá? E agora sim vamos para uma estratégia validada e vai te ajudar muito, Ângela, aqui, ó. Quais são os problemas? Quais são os problemas que o seu futuro comprador poderia enfrentar? Tá? Eu sei os problemas da minha audiência assim de cor. Tenho vergonha de aparecer, não tenho tempo de postar, não tenho criatividade, não sei por onde começar, estou sem dinheiro. Ó, falei aqui 5 de cabeça. Estão treinada que eu tô. Se você não sabe pelo menos 5 problemas da sua audiência, eu sugiro rever a sua estratégia, tá? Pelo menos 5 problemas da sua audiência. Igual eu falei aqui. Eu tenho uma aluna médica, por exemplo, né? Ela é endocrinologista. A gente estava mapeando os problemas da audiência dela, dos futuros compradores dela. Tenho diabetes, a maioria. Não tenho uma alimentação saudável. Não sei, como fazer exercícios. Não consigo emagrecer. E tenho hipotireoidismo. Esses são os 5 que ela vai trabalhar em cima. Quais são os 5 problemas da sua audiência? 5 problemas. Você sabe 5 problemas da sua audiência? Você tem que saber pelo menos 5, tá? E aí você vai pegar esses problemas e vai dar uma amostra grátis daquilo que você faz. Isso a gente chama de isca. Você já passou na frente de uma loja de doce e eles estavam entregando um brigadeirinho, uma balinha? Por que que eles fazem isso? Porque é uma amostra grátis do seu produto ou do seu serviço. É a mesma coisa aqui. Mapeie o seu problema e oferece uma mini solução, uma amostra grátis disso, tá? Eu poderia falar nessa aula sobre ganchos, sobre CTA, né? Sobre título, sobre N coisas, mas isso daqui é mais importante.
Se você não conseguir pelo menos isso, pelo menos mapear os problemas da sua audiência e oferecer uma pequena amostra grátis, principalmente você que vende serviço, tá? Produto é mais difícil. Para quem vende produto, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Para quem vende um produto, vamos supor, eu vou pegar um exemplo de uma aluna minha. Ela vende essências para casa, velinha, difusor, né? Então, é, e é uma delícia. Eu adoro essências para minha casa, né? E aí, o que que ela tem que fazer? Quais são os problemas da audiência dela? Ah, não se sentir ainda confortável em casa, querer um ambiente mais acolhedor, né? De repente, sentir mais aconchego, querer uma decoração melhor para sua casa. Vai muito em cima disso, tá? E aí, como é que ela vai entregar uma amostra grátis para essa pessoa, né? Como é que ela vai fazer? Não dá para ficar enviando o produto gratuitamente para as pessoas. Então, como é que ela vai fazer isso em relação a produto físico? A gente está criando assim um PDF de, por exemplo, o que fazer quando você se sente, quando você sente que a sua energia está sendo drenada. A gente vai entregar para as pessoas alguns rituais de solução. Por exemplo, faça um banho de escalda-pés. Utilize a essência ai, como é que é o nome? De lavanda para relaxamento. Então, a gente vai entregar o que para a pessoa? Um PDF, que é um e-bookzinho, em cima da solução do problema dela, mas não vai ter o produto. Aí essa pessoa vai entender que o produto pode ser essencial para aquilo que ela está procurando e ela vai vir a comprar o produto, né? Então a gente faz um PDFzinho de criação de consciência. Isso é para produto físico. Produto digital, conhecimento, serviços, é bem mais fácil, gente, bem mais fácil. Eu coloco lá uma isca de vou analisar alguns perfis, chove gente falando comigo, tá? Hum. Então mapeia aí. E eu sei que muita gente já falou para vocês sobre constância, mas constância é extremamente importante. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Quanto mais conteúdos vocês produzirem, mais vocês vão errar, tá? Só que quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. E por isso que eu coloquei aqui. Opa, acertar. E por isso que eu coloquei aqui o volume, tá? Ah, mas eu não tenho tempo. Calma, que já vamos falar sobre isso. Que eu vou fechar essa aula hoje com chave de ouro. Vou fechar essa aula de hoje, que conhecimento que muita mentoria paga não te entrega, tá? Então, eu vou virar a sua cabeça aqui. Se você não quiser, ó, vou até parar aqui. Se você não quiser que a sua cabeça seja virada, nem fica nessa aula, porque eu vou virar a sua cabeça aqui, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai criar mais conteúdos. Cria na quantidade no início. Óbvio, tem que ter gancho. É óbvio. Eu não vou ficar falando, tem que chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, porque é uma coisa que todo mundo fala. Essa aula é para ser um diferencial, tá? Isso é muito básico. Nos 3 primeiros segundos você tem que chamar atenção, senão a pessoa não fica no restante, obviamente, né? Agora, quanto mais conteúdo você produzir, mais você vai errar, e aí quanto mais você errar, mais você vai acertar. Aí você vai conseguir analisar. Olha, eu produzi conteúdo por 30 dias. Desses 30 conteúdos, todos esses daqui me deram 100 visualizações. Agora, tiveram esses daqui que me deram 300. O que que tem nesse daqui que me deram 300? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, nenhum conteúdo me deu comentário, mas esse aqui me deu. De 30 conteúdos, teve um conteúdo que me deu um monte de comentário. O que que tem nesse conteúdo? Deixa eu repetir essa fórmula no mês que vem, né? E assim vai. O conteúdo que mais vai chegar para as pessoas é aquele que tem mais compartilhamento.
tá? É aquele conteúdo com mais compartilhamento. Mas o conteúdo que vai te conectar a mais pessoas é o conteúdo com mais comentário. E aí? E aí que você faz os dois. Tem uma loja em São Paulo chamada, uma loja, tem uma rua em São Paulo chamada Rua Oscar Freire. É como se fosse a Champs-Élysées, acho. Só que, diferente da Champs-Élysées, quem tem loja no Oscar Freire não vende muito, né? Apesar de ser uma rua muito chique, apesar de ser uma rua em que as pessoas gostam de fazer gravações, apesar de ser uma rua em que as pessoas andam de salto e você entra na loja, você é recebida com taça de champanhe. Quem tem loja na rua Oscar Freire não são as pessoas que mais vendem. As lojas de lá não são as que mais vendem, tá? Então, por que que uma pessoa tem loja na rua Oscar Freire? Né? Tem um shopping aqui que chama Center Norte. Dizem que lá as lojas, quem tem loja lá são as pessoas que mais vendem. Por que que uma loja tá no Oscar Freire e não no Center Norte? Alguém sabe me dizer isso daí? Vou te contar o porquê e isso faz parte da lógica que eu vou explicar para vocês aqui. A loja no Oscar Freire ela tem mais visibilidade. Ela atrai mais pessoas. Ela faz com que a marca seja mais conhecida, mais comentada no mercado. Nem sempre a pessoa entra lá para comprar, mas só de você estar na Oscar Freire, a sua marca tem muito mais nome. E daí a loja do Center Norte vende muito mais porque aquela marca está na Oscar Freire. A pessoa que compra mais no Center Norte compra mais porque sabe que aquela marca é boa, porque sabe que aquela marca é conhecida. Então ela confia e ela vai no Center Norte. Por isso que é importante que você faça conteúdo de visibilidade, de alcance, que vai alcançar muita gente, que vai ser muito compartilhado, que vai chegar em muitas pessoas, mas talvez não seja esse conteúdo que vai fazer com que uma pessoa converse com você, que uma pessoa responda um comentário. Talvez esse conteúdo seja apenas a sua loja no Oscar Freire, que faz com que você seja mais conhecida. Aí você tem que depois fazer um conteúdo do quê? Um conteúdo Center Norte, que é um conteúdo de conexão, que é aquele conteúdo que vai levar a pessoa para venda. Mas esse conteúdo só vai levar a pessoa para venda porque ela te conheceu através daquele outro, da Oscar Freire. Ficou claro? Os dois tipos de conteúdo. Aliás, tem quatro tipos de conteúdo que eu recomendo fazer, mas isso a gente aprofunda lá no Insta Lendário. Porém, aqui dando um spoiler para vocês, né? Uma amostra grátis do que eu faço, a gente tem que pensar em diferentes estratégias aí, em diferentes formatos. Criar vídeos, criar conteúdo não é somente em um formato, tá? E aí, você que me falou que não tem tempo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, não sei por onde começar, eu vou te dar a solução dos seus problemas agora. Vou virar aqui, ó, virar uma chave para vocês. A gente tem três moedas: tempo, conhecimento e dinheiro. Tempo, conhecimento e dinheiro. A gente tem essas três moedas, tá? E aí, qual que é a mágica por trás dessas três moedas? Que duas dessas compram a terceira. Então vamos supor que você tem muito tempo e você tem muito dinheiro. Com bastante tempo e bastante dinheiro, você compra conhecimento. Que com bastante tempo, você tem tempo para estudar, você tem tempo para ir numa aula, numa palestra, enfim. E com bastante dinheiro, você vai lá e você consegue pagar para estar nesses lugares, pagar para estar nessas aulas, pagar para um livro, pagar para assistir um filme, enfim, né? Pagar para fazer uma viagem, para conhecer um museu. Você precisa de tempo e de dinheiro. E aí você compra o quê? Conhecimento, certo? Beleza? Tá bom, Pepe, mas não é o meu caso. Eu tô sem dinheiro. Entendi. Então vamos lá. Você tem conhecimento? Se você tem conhecimento e você tem tempo, você consegue comprar dinheiro. Porque você consegue, com conhecimento, né? Que é você aproveitar o seu tempo e o seu conhecimento para investir em si mesma.
Então, se você está sem dinheiro, eu presumo que você tenha tempo. Que é muito difícil alguém não ter tempo e não ter dinheiro, tá? Existe também as pessoas que não têm tempo e não têm dinheiro, mas assim, aí realmente a gente tem como fazer uma nova rota. Agora, se você tem tempo e você tem conhecimento, e hoje conhecimento, gente, é commodity. Conhecimento, ele tá à sua disposição no YouTube, no Instagram, no TikTok. É só você saber para onde você vai direcionar o seu tempo. Só de você estar nessa aula, você não precisou de dinheiro, você precisou de conhecimento e de tempo. E com isso você consegue fazer dinheiro, tá? Com conhecimento e com tempo você consegue fazer dinheiro. Pega esse conhecimento, pega esse tempo e foca e fala assim: olha, nessa semana eu vou produzir 20 Reels. Gente, só toma cuidado para não canibalizar, tá? O que que é canibalizar? Posta um Reel de manhã, depois de umas 3, 4 horas. Depois de umas 3, 4 horas, um carrossel. Depois de umas 3, 4 horas, um Reel de novo. Tá? No Instagram, você não pode postar um Reel às 9 da manhã, um às 10, um às 11, um às 12. Não, não dá pra fazer isso, tá? Dá pelo menos umas 3, 4 horas de intervalo entre um e outro. Mas, poxa, se você tá sem dinheiro, bora produzir. É agora o momento. Quando eu comecei no meu Instagram, eu fazia 5 Reels por dia, gente. Porque eu tinha conhecimento e tempo e não tinha dinheiro, então eu precisava do dinheiro. Agora, se você simplesmente fala, não tenho dinheiro. Ah, é isso. E se conforma, não adianta nada. Produza. Não tem dinheiro, tem conhecimento e tempo. Assista aulas, estude todos os dias. Comece a produzir conteúdo, comece a mostrar seu resultado, comece a se conectar com as pessoas, comece a utilizar esse tempo a seu favor. Que aí o dinheiro vem. Coloca uma meta. Você tem uma meta? De quanto que é o seu produto? Quantos você precisa vender neste mês? Como é que você vai fazer para conseguir essa sua meta? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma mentoria. E eu tenho uma meta de vender uma por semana. Eu sei que a cada 10 reuniões eu consigo vender uma ou duas, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar 10 reuniões por semana. Essa é a minha meta. Como é que eu tenho que marcar 10 reuniões por semana? Aí eu tenho mais estratégias. Aí eu tenho mais estratégias para marcar 10 reuniões qualificadas por semana, tá? E essa taxa de conversão, ela é baixa por causa do alto ticket da mentoria, tá? Se eu fizesse reunião para vender um Insta lendário, aí a taxa seria muito maior, mas eu não vou. Aí eu não posso fazer isso com o meu tempo nesse momento. Meu tempo vale mais do que R$ 1.497, entendeu? Então não dá para eu fazer isso nesse momento. Mas no início que eu precisava de dinheiro, eu poderia fazer, tá? E agora, por último, vamos supor que você tem dinheiro e você tem conhecimento. Então você consegue comprar tempo. Porque tendo dinheiro e tendo conhecimento, você pode contratar, delegar pessoas para fazer coisas que você já sabe fazer. Porque lembrando, só consegue mandar quem consegue fazer. Então não delegue tarefas, principalmente em relação à sua imagem, principalmente ao digital, não delegue tudo para outra pessoa, mesmo você tendo dinheiro para fazer. Porque só com dinheiro você não cresce, tem que ter o dinheiro, o conhecimento e o tempo, tá? E é para tudo na vida. Então, tempo mais dinheiro igual a conhecimento, conhecimento mais tempo igual a dinheiro, e dinheiro mais conhecimento igual a tempo. Virei sua cabeça? Agora vou te dar um bom motivo para pensar bastante. E para começar a criar conteúdo com constância, eu quero ver muito conteúdo sendo criado. Eu quero te ver mapeando o seu público-alvo, entendendo quais são os problemas, quais são as dores, quais são os desejos deste público, e como você vai solucionar isso para eles. E coloca isso dentro do seu conteúdo, tá? Então, por hoje, esses 40 minutinhos aqui de aula renderam bem, né? Fui bem objetiva, espero que você tenha gostado. Depois me manda um depoimento, quero saber o que você achou, né? Nós somos co-criadores da nossa existência, então é sempre importante que a gente esteja conectado com esse universo exponencial que está ao nosso redor. Falei pouco, mas falei bonito, né?
Falei pouco, mas falei bonito. É porque em breve a gente tem uma grande novidade para todos os nossos alunos, todas as nossas alunas, mesmo no gratuito, vocês nunca viram algo tão inovador. Então eu já vou deixar aqui o convite para participar do Universo Exponencial. Mas o que que é o Universo Exponencial? Eu vou contar para vocês na Masterclass no dia 16 de outubro, às 19h30. O Instagram em 12 passos. Lá você vai sair com muita clareza sobre como transformar o seu Instagram em uma máquina de clientes. Então, até a próxima. Ó, agora no dia 16 a gente tem a Masterclass. E aí na quinta-feira a gente tem a aula exponencial também, né? Então, até o nosso próximo encontro. Eu acho que hoje eu vou fazer uma livezinha surpresa. Tchau, tchau, gente. Muito, muito obrigada.